A Ucrânia e a Rússia vão se reunir novamente na segunda-feira agora para discutir a possibilidade de um cessar-fogo. É o terceiro encontro entre as delegações dos dois países. Na última reunião, vamos lembrar, na quinta-feira passada, teve um acordo sobre os corredores humanitários para a retirada de civis das áreas de conflito. Mas, na primeira tentativa, neste sábado, a prefeitura de Mariupol, no sul da Ucrânia, teve que adiar a saída de parte da população. Segundo ucranianos, os russos não respeitaram o que havia sido anunciado. Os russos acusam os ucranianos nacionalistas de impedirem a retirada. O enviado especial da CNN, Matias Brotero, tem mais informações ao vivo da Polônia. Bem-vindo, Matias. Uma guerra de narrativas, cada um que acusa o outro, não é? E é dessa maneira que a guerra também tem acontecido desde o início, Tainá. Além, claro, de todo o processo bélico da guerra, dos tiros, dos bombardeios, assim, uma guerra de narrativas. Mas esse corredor humanitário seria a primeira tentativa, o primeiro resultado efetivo dessas reuniões que vêm acontecendo, duas até agora, entre as comitivas russa e ucraniana. Foi, em tese, algo que eles teriam concordado nessa semana para evacuar a população. Esse corredor, exatamente, você tira os civis de dentro de locais que estão sofrendo fortes bombardeios. É o caso, por exemplo, de Mariupol, é o caso de Volnovakha também, na região sul, na região leste, sudeste ali da Ucrânia. E aí estava programado, esse corredor humanitário estava programado para este sábado em Mariupol, em Volnovakha, mas o governador da região de Donetsk, que fica ali no leste da Ucrânia, hoje mesmo foi às redes sociais antes que essas pessoas pudessem sair. Ele escreveu que os russos não observaram o regime de silêncio e continuaram bombardeando Mariupol. Já o Ministério da Defesa russo disse que as forças russas foram atacadas depois de terem estabelecido esses corredores ucranianos e acusou nacionalistas ucranianos de impedirem a retirada de civis. Bom, em meio a essa guerra de narrativas, os civis seguem lá nesses dois locais onde há fortes bombardeios, inclusive durante a semana que a gente vem acompanhando, né, a ofensiva russa naquela região. E aí, em meio a tudo isso, o Comitê da Cruz Vermelha, que seria responsável por garantir a saída segura da população ucraniana ou da população que vive naquela região, disse que o corredor humanitário não seria aplicado, não aconteceria neste sábado. Então, isso indica que, assim, o processo todo dessas reuniões, o encontro que tinha culminado na possibilidade de corredor humanitário, saiu pela culatra, não deu certo. Dessa vez, a expectativa é que nessa semana, no início dessa semana, já haja uma terceira reunião. Talvez eles voltem a tratar sobre a possibilidade de evacuação dessa população. Tainá, agora é importante a gente reforçar o seguinte: hoje quem também se posicionou neste sábado foi o presidente Vladimir Putin. Ele falou sobre as sanções que vêm sendo aplicadas por diversos países da Europa e fora da Europa também. É o caso dos Estados Unidos. Ele disse que as sanções aplicadas por países ocidentais contra a Rússia são semelhantes a uma declaração de guerra e alertou que qualquer tentativa de impor uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia equivaleria a entrar no conflito. Uma mensagem, então, aos Estados Unidos. Então, neste sábado, que deveria ser um clima de tentativa, pelo menos, de evacuar os civis ou tirá-los de lá, até porque o que Vladimir Putin vem dizendo constantemente é que um dos objetivos da Rússia é desmilitarizar e que eles estão, de acordo com a Rússia, tentando atingir somente locais onde há militares. A gente sabe que não é bem isso, né, como a gente viu essa semana, mas em meio a tudo isso, Vladimir Putin volta a falar justamente sobre a possibilidade de uma declaração de guerra. Ele está, assim, voltando a falar sobre os Estados Unidos. Tainá. Ô, Matias, eu pego daqui, Matias, é importante a gente falar, você fala muito dessas nuances aí, desses posicionamentos, então, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, a gente ressalta isso, mas você está numa das regiões, num dos países aí que tem abrigado muitos refugiados, né? Você está na Polônia, a principal rota desses refugiados aí, a gente tem mostrado isso ao longo da programação, dessa dificuldade para que esses refugiados cheguem até Varsóvia, cheguem até a Polônia. E, Matias, a ONU tem calculado também o número de refugiados que tem crescido cada vez mais, né? Refugiados ucranianos, esses refugiados, esse número, ele pode chegar a 1,5 milhão, se eu não me engano, é isso nesse
nesse fim de semana, aí pelo menos essa é a estimativa da ONU nesse posicionamento. Inclusive ontem você trouxe aqui na programação da CNN uma estimativa também do Unicef, né, que mostra que pelo menos 7 milhões de crianças podem ser afetadas com toda essa guerra na Ucrânia, não é isso, Matias? Isso aí, Kenzo, 500 mil de crianças já fugiram da Ucrânia, de acordo com esse alerta da Unicef, e esse êxodo todo, essa guerra que está acontecendo, de acordo com a Unicef, poderia afetar o bem-estar, o desenvolvimento de 7,5 milhões de crianças. Então, o que eu vejo por aqui mesmo, onde eu estou agora, né, esse é o maior centro de apoio aos refugiados que chegam à Polônia, o país que mais recebe refugiados. A gente vê muita criança mesmo. Eu vou pedir até licença para mostrar para vocês aqui já. Eu sei que está escuro, aqui já são 9h30 da noite, mas dá para a gente ver exatamente o retrato desses números, né? Olha só, aqui você tem carrinhos, bebê conforto, tem também fraldas, muitos itens que são utilizados por crianças, que são utilizados por bebês, e os refugiados não param de entrar por aqui, Kenzo. Inclusive, hoje, sábado, né, eu não tinha ficado aqui no sábado ainda, não sabia como ia ser essa experiência, e a verdade é que está mais lotado do que qualquer outro dia. Agora deu uma aliviada no sentido de fluxo aqui, mas a verdade é que havia filas para entrar aqui, porque os voluntários vêm em peso. No sábado é quando eles têm mais tempo para levar, para oferecer um abrigo para esses refugiados, né? Mesmo assim, vocês veem que tem muita doação. Isso tudo aqui, esses amontoados, são doações, né? Doações para os refugiados. Ali também tem comida, água, e a gente vê esse fluxo todo que eu estou falando, né, que eu estou conseguindo ver, retrata justamente o número de hoje, que a gente sabe, né, que a ONU já fala em 1.368.000 refugiados que fugiram da Ucrânia, e a Polônia é o país que mais vem recebendo de longe. São 756 mil refugiados que já chegaram aqui à Polônia. O segundo país que mais recebeu é a Hungria, com 157 mil. Então, sim, o êxodo é muito grande. A ONU já fala que essa pode ser a maior crise migratória da Europa nos últimos 100 anos. E claro, Kenzo, como você falou, as crianças são uma grande parcela, né? As crianças são muito afetadas, como o próprio alerta da Unicef mostrou. Ô, Matias, obrigada. Eu estava prestando muita atenção nas imagens que você está mostrando para a gente agora. Realmente impressionante esse amontoado de roupas, de doações que estão chegando nesse ponto onde os refugiados estão também a todo momento chegando para um acolhimento. O Matias, ele está na Polônia, numa cidade da Polônia. Ali ele consegue, em loco, conversar com esses ucranianos que chegam fugidos da Ucrânia, que estão buscando ajuda na Ucrânia. Muitas mães com os filhos, porque existe uma lei na Ucrânia que impede a saída dos homens de 18 a 60 anos, exige o alistamento militar desses homens. Então, tem muitas mulheres chegando com os seus filhos. Matias, você está caminhando bem para mostrar para a gente os ônibus também, de onde essas pessoas estão descendo e chegando. Fala um pouquinho como é que está funcionando, então, a chegada dos ucranianos por aí, qual é o momento em que eles chegam, por onde eles ficam, quem são essas pessoas que estão aparecendo nas imagens? Será que o Matias me ouve? Tainá, são refugiados de maneira geral, que estão aguardando os ônibus saírem, né, para diferentes lugares. Há pouco mesmo eu entrevistei um voluntário que veio da República Tcheca, do governo tcheco, né? Ele veio de lá para oferecer carona para 12 pessoas numa minivan que ele tinha. E a minivan foi lotada em questão de 20, 25 minutos. Então, você tem ônibus comerciais, mas também, principalmente, caronas, ônibus que são caronas e carros também. Por isso que eu digo que sábado é um movimento muito cheio, porque os voluntários têm mais tempo para vir aqui de outros países, por exemplo, da República Tcheca, por exemplo, da Alemanha também, né? Aqui eu estou chegando num local que é onde os refugiados aguardam os ônibus. É um grande galpão, um galpão cheio de boxes, né? Cada box representa um destino, para onde eles vão.
Então vou até tentar me aproximar aqui para mostrar para vocês. Vocês veem que o centro é muito grande, né? Tem um local onde os refugiados têm acesso a chips, comida, água, doações, como aquele que a gente estava vendo do carrinho de bebê. Olha aqui esse ônibus saindo ou chegando agora, né? Está bastante vazio, possivelmente está chegando agora, parece ser inclusive um ônibus mais municipal. Mas aqui, olha, vocês vão ver que há um fluxo muito grande de pessoas, principalmente aqui dentro, porque está muito frio hoje, né? Hoje faz mais frio do que os outros dias. Então, aqui dentro, olha só, é o local do transporte e a gente inclusive não pode entrar, mas onde os refugiados ficam ali dentro, aguardando, dentro dos boxes, para poderem pegar uma carona, para poderem ir a outros países. Então, assim, o fluxo é bastante grande e representa exatamente o que esses números mostram para a gente, né? São mais de 750 mil pessoas, mais de 750 mil refugiados, entre mulheres, crianças, que vieram aqui para a Polônia, muitas delas que tiveram que deixar para trás os maridos, porque eles precisam, como você disse, Tainá, servir. Homens com idades entre 18 e 60 anos. E aí, claro, eles são bem recebidos aqui, há muita solidariedade, mas a questão que é unânime é quando que eles vão poder voltar para casa, em que condições que eles vão encontrar a casa deles e como estarão as pessoas que ficaram para trás, né? Não são só os maridos, pais, às vezes mães que não podem vir por causa da idade, às vezes nem querem também deixar a Ucrânia. Então, é mais ou menos esse retrato que eu mostro para vocês aqui de como é o outro lado, depois que os refugiados, depois de muitas horas, né, caminhando, de carro, de ônibus, conseguem cruzar a fronteira, quilômetros a fio, e aí eles chegam desse lado e precisam achar um lar para ficar e não sabem exatamente quando vão poder voltar para casa. Ô, Matias, é importante, muito rico esse relato seu, esse depoimento, essas imagens também são muito fortes, porque mostram, de fato, como é que tudo isso está acontecendo, como esses ucranianos estão sendo recebidos aí na Polônia também. Sim, tem uma ajuda humanitária, a gente tem visto esse trabalho, esse esforço concentrado, então, principalmente nessa região onde você está, mas há outros países também que têm recebido muito ucranianos. Mas, Matias, o que eu queria saber, você mostrou agora há pouco para a gente, os ônibus, né, que saem dessa região, desse ponto central onde você está aí, onde os refugiados se concentram. E eu gostaria de saber exatamente isso, para onde esses refugiados estão indo, né? Você relatou bastante essa preocupação das mulheres, das crianças, que acabaram deixando seus maridos para trás, seus pais, seus filhos, às vezes, e seguiram, então, para fugir, de fato, desses ataques, para fugir da guerra, e essas pessoas estão aí. Elas têm algum país de destino maior? Já tem uma orientação maior? Essas pessoas estão se concentrando só na Polônia ou estão saindo da Polônia para outros países? Você tem essa informação, Matias? A Polônia é um ponto de chegada, Kenzo. Muitas ficam por aqui, mas o que eu tenho percebido, até falando, entrevistando refugiados, voluntários, é que, por exemplo, a Alemanha é um país que vem recebendo muito. A Alemanha não divide fronteira com a Ucrânia, mas muitos refugiados passam aqui para a Polônia e daqui vão para a Alemanha, por exemplo. Então, são muitos países, depende muito do refugiado e muitas vezes na condição que ele chega aqui, né? Se ele já tem um local para ficar, porque às vezes eles já combinaram de se encontrar com familiares, por exemplo. É o caso de uma família que eu conheci agora há pouco, que justamente já sabia onde ia ficar, já tinha combinado, mas precisava dar um jeito de chegar a Praga. E aí eles conseguiram essa carona. Então, depende muito de caso a caso. O fato é que muitos chegam aqui sem ter casa, né? E assim, você está deixando sua casa para chegar num lugar que vai ficar também, né? Então, tem esse sentido bastante complexo, Kenzo, bastante difícil de contornar, né? Agora, a Europa está abrindo cada vez mais os braços, né, para receber esses refugiados. Alguns países, como o próprio governo tcheco, declarou estado de emergência por causa de um possível aumento de refugiados que chegar lá, eles estão com medo de não conseguir ter estrutura para receber. Então, mostra mais ou menos que aquela estimativa da ONU de que esse êxodo pode chegar a 10 milhões de refugiados tem também trazido preocupação
para diversos países da Europa, Kenzo. Eu vou pegar daqui Matias Brotero trazendo imagens impressionantes de um ponto de acolhimento numa cidade da Polônia, desses ucranianos que não param de chegar nesse lugar para receber ajuda dessas pessoas na Polônia. Dali, alguns seguem para outros países, como bem frisou o Matias. São muitas mulheres acompanhadas dos filhos que deixaram os maridos, que por conta de uma lei existente na Ucrânia, a lei marcial, impede a saída dos homens de 18 a 60 anos de lá. Portanto, muitas famílias que saem partidas, que saem dali, então, pela metade da Ucrânia e vão seguir caminho em países vizinhos.